iniciando nesse momento mais um instante de reflexões, preces e radiações, motivadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a luz para os nossos passos, para a nossa caminhada. O Centro Espírita Cearense agradece por todos os dias de acompanhamento, de reflexões neste ano que está se findando. Agradecemos através deste canal aos benfeitores espirituais que nos acompanharam e que estiveram conosco, inspirando nas mensagens, nas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim vamos, neste último domingo do ano de 2025, sobre o clima ainda das mensagens natalinas, que elas se renovem todos os dias em nossa vida, desejamos que em 2026 estejamos juntas e juntos para novas reflexões. O Espírito Maria Dolores nos traz a mensagem meia hora. Ante a passagem do tempo, registra o valor do agora, na bênção de meia hora, quanto bem a realizar. 30 minutos apenas no espaço de cada dia são plantações de alegria para quem busca ajudar. Agora é a voz da coragem ao irmão que chora e luta, coração que pensa e escuta, podando aflição e dor. Em outro ensejo, é o socorro que se oferece à criança que vaga sem esperança à míngua de paz e amor. Depois, o amparo ao doente em visita mesmo breve, a página que se escreve para consolo de alguém. O apontamento otimista, a frase sincera e boa, a conversa que abençoa, a prece em louvor do bem. Meia hora, patrimônio de expressão indefinida, que o céu nos concede a vida, a todos crentes e ateus. Irmãos, elevai o tempo para o serviço fecundo. Tempo é tesouro no mundo que verte do amor de Deus. Assim, Maria Dolores, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos alerta. Apenas meia hora. Que assim, Jesus nos ampare em todos os dias das nossas vidas. Que Ele nos abrace, nos envolva em paz, em fé e esperança. Que em tudo seja feito segundo a sua vontade sábia e poderosa. Que estejamos, nesse instante, recebendo as benesses espirituais, buscando em Jesus o guia maior para nossas vidas. Muita paz, muita luz e que assim seja. Leitura do Evangelho de hoje segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 11, parágrafos 1 a 4. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís,
como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são com recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que as do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. O Evangelho nos traz a mensagem do Espírito Lacordaire, que nos oferta a reflexão sobre o orgulho e a humildade. Essas duas forças que trazemos em nós em constante embate, pois se almejamos e nos esforçamos para a vivência da humildade, ao mesmo tempo ainda vibra em nós, sob os mais diversos aspectos, em alguns mais e em outros menos, o orgulho que nos cega e alimenta o nosso ego. A exaltação de um é exatamente a anulação do outro, e em nossa caminhada evolutiva, muitos já alimentamos o orgulho. E conhecemos pelas experiências vivenciadas os danos das consequências dos seus atos. Assim buscamos o fortalecimento através da humildade, para que possamos despertar para uma nova compreensão da vida. Em seus 2 primeiros parágrafos, a mensagem nos oferta um esclarecimento em forma de amparo. Diz-nos Lacordaire que esse esforço não é solitário. Não estamos sozinhos e abandonados à própria sorte, mas que a ancestralidade espiritual nos ampara em esclarecimento. Os amigos espirituais que nos antecederam receberam a missão de nos auxiliar nessa caminhada, informando-nos que o intercâmbio entre os 2 mundos e sua população é da vontade de Deus. O amigo espiritual nos apresenta a humildade como uma virtude esquecida entre os homens, e seu comentário nos faz pensar o quão importante é essa virtude para a vivência do amor e da fraternidade entre nós encarnados. E aqui devemos fazer a ligação dessa virtude com a vivência do mandamento maior ofertado por Jesus de Nazaré: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Lacordaire é enfático ao nos lembrar que devemos ver no Cristo o exemplo maior de humildade. Vencer o orgulho é o grande desafio da humanidade. Esse sentimento alimenta tudo que nos afasta da palavra de Jesus e do seu exemplo de verdade e vida. Ele faz com que os homens julguem-se superiores por estarem em posições que o mundo e seus enganos considera como meritórias, em detrimento daqueles que não receberam as benesses do mundo material. O próprio Cristo já nos alertou que o reino dos céus é dos pobres de espírito. Contudo, a humanidade ainda enaltece o orgulho. Lacordaire nos alerta que este pensamento é uma cegueira e que, independente das diferenças entre os homens, todos somos iguais perante o Criador. Em cumprimento ao Evangelho de hoje e aos militantes
desta doutrina de amor e de luz, que estejamos sempre apostos a este grande evento de paz. Ó Jesus, grande e misericordioso, exemplar em nossas vidas. E que Deus, em sua quão grande luz, nesse instante, que possa trazer todos os militantes deste planeta a tua luz sempre, e que não só neste período em que celebramos a história mais linda do mundo, este período que foi o período em que foi enviado o seu Filho maior para nós, Jesus. Possamos ter todo o respeito, o carinho, não só neste período em que celebramos este momento, mas que todos esses militantes deste planeta possam compreender que esta luta, que este nascimento esteja sempre vivo em nossas memórias e em cada um de nós, como um remo, remando sempre, remando sempre. Ó Jesus, grande exemplo na terra, deixa-nos hoje e sempre esta coragem, este exemplo de coragem, de força dentro de nós. E que Deus, em sua infinita luz, possa envolver todo o planeta, não só hoje, como sempre, a estas bênçãos de harmonia, e que todos tenhamos a consciência de que este mundo, ele só existe pela permissão maior. E que tudo seja muito claro para cada um, seja no sofrimento, seja na tristeza, mostrando-nos a alegria, a esperança, dando-nos a sabedoria desta natureza incrível que criou-se para nós. O escurecer do escurecer ao clarão que nos ilumina. Agradecemos a Deus infinitamente por tudo. E agora, que essas águas, fonte e fluido divino, venha nos fortalecer em nossa saúde. Assim sendo, que cada um que tem essa sabedoria de entender
a fluidificação das águas possam ingeri-las de forma mais ainda forte. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela minha militância em teu Evangelho, sempre, e que assim seja.